Podemos confiar em Deus? Repita comigo. Podemos? Vamos lá. 1, 2, 3. Podemos confiar em Deus. Glória a Deus, agora sim. Há algum tempo atrás, ainda na antiguidade, a nação, todas as nações, o mundo, as pessoas viviam em meio à idolatria, viviam em meio ao pecado. Ao Deus que criou os céus e a terra, e todos viviam naquele tempo da antiguidade, em meio ao pecado, em meio à transgressão. Ninguém conhecia o Senhor. Deus naquele tempo ele não era conhecido entre as nações. Deus naquele tempo ele não era conhecido entre os povos. Deus naquele tempo ainda não era conhecido entre as pessoas que viviam naquela época. E não toda aquela idolatria, não todo aquele pecado e aquela ignorância em relação a Deus, o Senhor chamou um homem da cidade de Ur, uma cidade ali que estava, uma grande cidade em meio àquele tempo, e na cidade de Ur, Deus levantou um homem chamado Abrão. Em meio à idolatria, Deus levanta Abrão e diz para Abrão: olha, Abrão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu mostrarei. Olha, Abraão, aquele, em outras palavras, aqueles que te abençoarem, eu irei abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem, eu irei amaldiçoar. E Abraão, e aqui nesse chamado Abrão, ouviu aquele chamado, ouviu aquela ordem de Deus para com a vida dele e saiu sem saber para onde ia, saiu sem saber qual que era ainda o seu destino, não sabia mesmo nem pela qual terra o Senhor iria levar ele, mas ele saiu segundo a ordenança de Deus, e o Senhor prometeu para Abrão que faria dele uma grande nação. O Senhor prometeu para aquele homem que da descendência dele, ele iria fazer uma grande nação. Mas para que nascesse uma grande nação, primeiro teria que haver um filho. Se Abraão não tivesse nenhum filho, como ele poderia ter uma grande nação como descendência? E Abraão saiu ali da sua terra, saiu ali daquela região, confiando que Deus iria poder cumprir aquela promessa. Só que o tempo foi se passando, os anos foram se passando, e mesmo Abrão esperando aquela promessa, mesmo Abrão esperando que Deus fizesse aquilo, nada estava acontecendo. Abrão estava envelhecendo, depois o Senhor muda até o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões, mas o filho ainda não havia nascido, o filho ainda não tinha nascido para aquele homem. Ele estava envelhecendo, a sua mulher Sara estava envelhecendo, e todos nós sabemos que para uma mulher engravidar, ela tem ali um determinado tempo para isso acontecer. Ela não engravida todo o tempo de sua vida. E os anos estavam se passando, e ele começou já a achar estranho aquilo. Os anos estavam se passando, o tempo estava se passando, mas nenhum filho estava nascendo. Aí certa vez o Senhor chamou ele, e outras palavras disse assim: Abraão, sai daí, sai do meio da fronteira onde você está. Ô Abraão, sai do meio onde você está. Vai lá para fora, Abraão. Agora olha para o céu, Abraão. Olha as estrelas do céu, Abraão. Olha lá. Está vendo, Abraão? E outras palavras: estou vendo, Senhor. Tá, tem muita estrela aqui. Tem muitas estrelas aqui. Aí o Senhor disse assim para ele: está vendo, Abraão? Assim será que a descendência na face da terra. Assim Abraão vai fazer contigo. Assim Abraão vai fazer na tua vida. E Abraão voltou, teve ali um fortalecimento da sua fé, teve ali um fortalecimento da sua esperança em Deus. E quando chegou o momento certo, quando chegou a época certa, nasce o filho, nasce Isaac, o filho da promessa. Mesmo Sara sendo uma pessoa já de idade, mesmo Sara sendo uma pessoa que talvez aos olhos do
filho de Sara, Isaac, o filho da promessa. Isaac era o bem mais precioso que Abraão tinha, porque durante muitos anos ele esperou aquela promessa. Muitos anos, talvez as pessoas desconfiando, talvez as pessoas dizendo que Abraão estava louco, talvez as pessoas criticando a mulher dele, Sara, talvez as pessoas dizendo que Deus não era na vida de Abraão. Ele aguardou uma promessa, e ele aguardou a promessa de Deus, e nasce Isaac. Isaac é o filho da promessa de Deus. É o bem mais valioso que Abraão teve. O bem mais valioso de Abraão não era as suas riquezas, os seus bens, o ouro, a prata, os animais que ele possuía, não. O bem mais valioso de Abraão era Isaac. Depois de Deus, na vida dele, era o seu filho, que seria o filho da promessa. E eu já imagino Abraão olhando para aquele menino e dizendo assim: esse vai ser um grande homem de Deus. Eu já imagino Abraão olhando para Isaac e dizendo: é através desse que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida. É através desse que Deus vai estabelecer para mim uma grande descendência aqui na face da terra. Eu imagino o amor que Abraão tinha por Isaac, que aqui tem o seu filho Sara. Um pai que é pai de verdade, ou uma mãe, ele ama profundamente o seu filho. E imagine ainda se é um filho que ele esperou por tantos os anos. Imagine ainda um filho que é o filho da promessa. O amor que Abraão tinha para o seu filho era imensurável. O amor que Abraão tinha para o seu filho era enorme, era grande. E havia uma promessa sobre a vida de Isaac. Mas a Bíblia diz que certa vez o Senhor aparece a Abraão e diz assim para ele: Abraão, pega o teu filho teu, esse único que você tem, que eu te dei, leva lá para Moriá e sacrifica ele para mim. Pega esse único filho que eu te dei, Abraão, que você tanto esperou, que o Senhor Deus está promessa, leva ele para longe e sacrifica ele para mim. E agora, hein? Deus não tinha feito uma promessa que era através de Isaac, que a descendência de Abraão se tornar uma nação forte, e agora Deus está pedindo para sacrificar Isaac, o único filho. E veja mais, esse sacrifício não era algo comum. Você sacrificar o seu próprio filho, mesmo para aquele tempo, não era algo comum. Quem pedia sacrifício de filhos eram os deuses pagãos, eram os ídolos. Era eles que pediam filhos como sacrifício. Então era uma ideia estranha para Abraão. Imagine Abraão chegando à mulher dele dizendo: Sara, me dê aí o nosso filho que eu vou levar ele hoje para sacrificar. Imagine como deve ter sido a reação de Sara. Imagine que para muitos aquilo que Abraão ia fazer ia ser um sacrifício, ia ser um crime. Imagine hoje você, para aquele tempo já era assim, pegar o seu filho e dizer que vai sacrificar para Deus. Isso é um crime. Naquele tempo essa ideia já meio que havia para as pessoas. Meu Deus, aleluia. E agora? Será que Abraão podia confiar em Deus? Eu quero te perguntar mais: será que eu e você podemos confiar em Deus? Será que eu e você podemos depositar a nossa confiança em Deus? Será que eu e você podemos descansar na presença de Deus? Aleluia. Confiar em Deus é como andar sobre as águas. Quem lembra que Deus falou de Pedro? Quem lembra? Quem está aqui que lembra? É a história de Pedro. Mas Pedro está lá no barco dos discípulos e ele avista de longe Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro tem uma atitude de fé, uma atitude de coragem de Jesus: deixa eu ir para perto de você andando sobre as águas. E aí Pedro sai e ele dá uns passos nas águas. Ele começa a andar sobre as águas. Mas a partir do momento que a tempestade vai vindo, os ventos ouvindo, ele vai perdendo a fé e ele começa a afundar. Confiar em Deus é dessa maneira. Confiar em Deus é dessa mesma forma, é como andar sobre as águas.
Andar nessa vida desse jeito é como andar sobre as águas. Você tem fé em Deus. Você vem na igreja e é pregado aqui que você vai vencer. Você vem na igreja e é dito aqui que Deus vai fazer na tua vida. Você entra por essas portas e Deus começa a agradar no seu coração que Ele irá realizar um grande milagre na tua vida. Mas aí os dias vão se passando. Você começa a andar. Você começa a ir para o seu trabalho, a ir para a sua casa, a conviver com pessoas incrédulas. Vem as circunstâncias, vem as dificuldades. E a tua vida começa a acontecer como uma tempestade. E as coisas começam a não dar mais certo. E aí, como é que faz para confiar em Deus? E aí, como é que faz para acreditar na promessa de Deus desse jeito? Nas ondas do mar balançando. Deus trouxe pessoas aqui nesta noite. E você está como Pedro. Você estava confiando em Deus. Você estava acreditando na promessa. Mas as circunstâncias estavam tão difíceis, estão tão difíceis, que você está começando a afundar. Que você está começando a desacreditar. Você está começando a pensar, será que é isso mesmo? Será que é realmente que Deus tem isso para a minha vida? Será que é realmente isso que Deus falou? Eu, meu irmão, eu, minha irmã, nessa noite Deus quer levantar a sua fé. Nessa noite Deus quer ressuscitar a sua fé. Nessa noite Deus quer ressuscitar a tua confiança nele. Nessa noite Deus está dizendo para você, pode as ondas do mar balançar, pode as circunstâncias virem, pode as dificuldades virem, mas se você confiar no Deus Todo-Poderoso, se você confiar no Deus de Israel, você não irá afundar. Você que está aqui nessa noite, que você está começando a afundar, que você está desanimado da fé. Deus manda você fazer como Pedro. Pedro, quando começou a afundar, começou a clamar para Jesus. Jesus, vem aqui e me ajuda para eu ir afundando. Jesus nos socorre. Deus está dizendo para você que está aqui nessa noite também. Comece a clamar ao Senhor Jesus Cristo. Comece a clamar por Ele nessa noite. Invoca o nome dEle. Invoca a presença dEle. Que Ele tem poder para tirar você dessa tempestade. Ele tem poder para tirar você dessa situação. Ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para entrar na tua casa. Ele tem poder para entrar na tua família. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para libertar, para curar. Quem quer nessa aqui? Quem quer prosperar para libertar? Quem quer que o Senhor pode tirar no meio da tempestade? Se você crê, então glorifica o Senhor nessa noite. Se você acredita, então exalta o Senhor nessa noite. Confiar em Deus enquanto tudo está bem é fácil. Acreditar em Deus enquanto as coisas estão indo bem é fácil. Eu quero ver acreditar no meio da tempestade. Eu quero ver confiar no meio das ondas do mar. Mas se você é como Pedro, se você vai clamar por Deus, então comece a clamar a partir de hoje nessa campanha. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer o sobrenatural dele na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está balançando o barco, meu irmão. Ô minha irmã, acredita em Deus. Aleluia. Ele pode até estar dormindo lá um pouquinho, como fez com os discípulos. Mas daqui a pouco ele acorda e acalma a tempestade na tua vida. Quem quer casar? Quem aqui quer casar? É solteiro que quer casar? Aí, mamãe, pessoal. Agora o pessoal tudo é a mão, né? Casamento. Aí se eu falasse assim, quem aqui quer fazer uma campanha de 7 dias de jejum, oração e leitura da Bíblia? Bom, então parece que o negócio aqui tá bom. No relacionamento, no casamento, tem que haver uma confiança entre o marido e a mulher. Você já viu aqueles casamentos em que o homem é mais ciumento do que tudo? Ou a mulher é mais ciumenta do que tudo? Como é que é? Você já viu como é que é? A mulher do irmão está aqui, o irmão está aqui. Se o irmão olhar para a direita, tem uma mulher para a esquerda, tem uma mulher ali e pronto. A confusão até de madrugada. Você já viu aqueles maridos deixar a mulher nem vir para a igreja? Fala, que é isso que você quer ir para a igreja? Já foi quinta, domingo. Que negócio é isso? Só quer estar na igreja? Já viu esses maridos tão ciumentos que são? Mulheres
Elas são pior do que aquele investigador americano que tinha esqueci o nome dele agora, acho que é Sherlock Holmes, um negócio assim, mais ou menos o nome dele. Investiga a vida do marido, entra no Facebook, no e-mail, entra no sei lá mais aonde, quer saber onde o marido andou, quer saber onde estava. Sabe o que acontece com esses relacionamentos? Com o tempo, eles vão se desgastando. O ciúme, quando ele é pouco, ele é até bom, mas quando ele é muito, com o tempo ele vai enjoando do outro. Com o tempo, os dois vão dormir e um está virado para esse lado, o outro está virado para o outro. Antes era meu chuzuzinho, meu coração, meu doce de coco, agora vira e mal fala direito com o outro. Sabe o que aconteceu isso? Porque não havia confiança entre os dois. E o relacionamento não foi para frente. E assim é com Deus. Se não há confiança em Deus, nosso relacionamento para com Ele, nós não olhamos para frente na nossa vida espiritual. Se você não confia que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, me desculpe, mas você está perdendo tempo na igreja. Porque nada vai se cumprir na tua vida, nada vai se realizar. Se você está com Deus, mas você está sempre duvidando, você está sempre desacreditando no que Deus vai fazer, então as coisas não vão ir para frente. Você vai estar estagnado espiritualmente. Vai estar parado naquele mesmo patamar e não vai subir de patamar espiritual. Porque você não confia em Deus. Verdade. E Deus, nesse ponto, é como um marido ou como uma mulher. Você tem que confiar nele. Aleluia! O marido seu, você não pode estar o tempo todo com ciúmes, tem que cuidar. Mas não pode estar o tempo todo com ciúmes dele e eu deixar ele viver em paz. Da mesma forma é com Deus. É preciso depositar a nossa confiança no Senhor dos Exércitos. É preciso acreditar que hoje a situação está difícil, que hoje as coisas parecem que não estão andando conforme nós esperávamos, mas que amanhã mais tarde Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Deus está procurando esta noite pessoas que possam acreditar em suas promessas. Quem é que pode acreditar nas promessas de Deus? Deus está fazendo esta noite, Ele está olhando lá dos céus para a terra e está procurando uma pessoa que confia na promessa de Deus. Ele está olhando lá no seu trono e está procurando uma pessoa que acredita que Ele pode mudar a história de uma pessoa. Deus está procurando. Se Deus é aqui que acredita que alguém pode confiar e depositar na sua vida em Deus, eu tenho uma novidade para você. Deus vai te levantar nesta terra. Deus vai te exaltar na sua casa, na sua família, na sua cidade. Pode se preparar, porque Deus vai começar a operar. Deus vai começar a agir. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas você tem que confiar. Mas você tem que acreditar. A questão é essa. Glória a Deus. A Aleluia. questão é essa. Porque Deus falou conosco hoje, mas amanhã nós já estamos dizendo, será que é mesmo, Senhor? A questão é que muitas pessoas, um dia elas estão lá em cima e outros dias elas estão lá embaixo, espiritualmente. Perdem a confiança, não querem nem mais ir para a igreja, não querem mais orar, não querem mais estudar a Bíblia dessa hora, não querem mais fazer nada. E no outro dia está lá em cima novamente, no outro dia está lá embaixo. Que fé é essa? Deus nesta noite quer reavivar a sua fé. Deus nesta noite quer renovar a tua confiança nele. Havia um homem pela qual o Senhor construiu uma grande cruz. E disse àquele homem: homem, pega essa cruz e leve contigo, homem. Leve essa cruz com você e não faça nada com essa cruz, não abandone essa cruz. Carregue ela, homem. E aquele homem pegou aquela cruz grande, pesada, e foi levando aquela cruz. Foi levando aquela cruz. Quando chegou na metade do caminho, a cruz estava tão pesada, que ele falou assim: vou pegar essa cruz, vou partir ela um pedaço dela,
vou continuar carregando o resto. E assim ele fez. Aí continua andando. E a cruz começou a pesar de novo. Já estava cansado, a cruz começou a pesar. Aí ele foi e cortou mais um pedaço da cruz. E continuou andando com o resto. Aí ele foi andando. Quando ele chegou lá no final, havia um grande abismo. E era uma cruz que ele ia colocar lá entre um ponto e outro, ia passar aquele abismo, aquele grande buraco. Só que quando ele colocou a cruz não cabia mais, porque ele havia cortado a cruz várias vezes. Se você não confia na palavra de Deus, se você não confia que Deus vai fazer algo na tua vida, quando chegar lá na frente você vai se arrepender. Tudo que Deus fala para nós, Ele tem um propósito. Aleluia, Deus. Deus está dizendo que não é essa pessoa que é para você. Ele sabe o que está falando. Fica com essa pessoa que amanhã mais tarde você vai ver lá o grande abismo onde você se meteu. Deus está dizendo que o teu lugar não é lá, mas o teu lugar é aqui. Não é para ir para a direita, mas é para a esquerda. Vai para a direita, vai para lá. E quando você chegar lá, você vai ver o grande abismo que vai ter. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem lhe parece direito, mas que no final são caminhos de morte. Aleluia. Quem vive confiando em si mesmo, quem vive confiando na sua própria inteligência e andando pelos seus próprios caminhos, vai chegar uma hora que ele vai precisar da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a obediência a Deus, é a renúncia a Deus, é a confiança em Deus. E quando ele chegar lá, ele vai sentir falta, porque ele vai ver um grande abismo que só é ultrapassado por aquele que anda na confiança debaixo da presença de Deus. Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Sabe como é que o cristão sobrevive? Não é pela inteligência dele, não é pela riqueza dele, não é porque ele é bonito ou porque ele é feio, é porque ele é alto ou porque ele é baixo. Não, o cristão sobrevive pela sua fé. Verdade. Sabe por que você está aqui nesta noite? Você acha que é porque você é bonito? Você acha que você está aqui mesmo depois de ter passado muitas dificuldades na sua vida espiritual, na sua vida, lutas, tribulações, decepções, traições, angústias? Sabe por que você está de pé? É por causa da sua fé no trono de Israel. É por causa da sua confiança nas promessas de Deus. Se você tinha desfalecido. Quando o Senhor iniciou o meu ministério, muitas vezes o Espírito Santo falava comigo e eu ainda não tinha experiência com a sua voz. Ele mandava eu ir evangelizar num local lá longe. E eu falava: Senhor, mas aquele lugar não tem nada lá. Não tem nem ninguém lá, não conheço nem ninguém lá. O que eu vou fazer lá? Eu ia. Mas eu obedeci o que Deus falava. E eu ia andando, e quando eu chegava naquele lugar, não tinha ninguém lá. Eu falava: eu estou ficando é doido. Estou pensando que estou ouvindo a voz do Espírito Santo, estou ficando tentando das ideias. Mas o tempo ia passando, e ali eu ficava, quando der fé, eu avistava alguém conhecido, e essa pessoa vinha falar comigo, e ali eu evangelizava aquela pessoa, e ali eu falava do amor de Deus para aquela pessoa. Quantas vezes o Senhor me enviava para igrejas, quando eu iniciei meu ministério, o Senhor me mandava em algumas igrejas que eu nem conhecia ninguém. Eu falava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Nem conheço ninguém nessa igreja, nem vim aqui cantar, nem pregar, nem nada. Aí quando eu chegava lá, o pastor dizia: Deus mesmo que te mandou aqui, que aqui hoje não tinha nem ninguém para pregar a palavra, nós estávamos já orando, pedindo alguém para ministrar, e é você mesmo que está aí, que Deus vai usar nesta noite. Aí eu pregava e o Senhor operava poderosamente para a glória do nome dele. Muitas vezes na sua vida você tem que apenas confiar.
confiar em Deus, porque o entendimento não vai vir de imediato. Muitas vezes só vai entender posteriormente. Só depois você entende o que Deus está fazendo. E aí é que está a confiança. Muitas vezes você vai estar aqui, sentado na igreja, sentado no púlpito. Aí Deus vai dizer assim, vai pegar assim pela sua mão e vai dizer, vem aqui minha filha, que eu vou te levar ali para um lugar. E aí você tem que acreditar, você tem que confiar. E vai ser lá onde Deus vai te usar poderosamente. Vai ser lá onde Deus irá operar uma grande obra. Aleluia, Deus. Tem profeta aqui neste lugar, sentado aí. Glória a Deus. Tem Aleluia. pregadores sentados aí nesses bancos. Tem levitas sentados aí. Tem homens e mulheres de Deus que o Senhor quer usar poderosamente. Mas você tem que aprender a confiar no povo de Israel. Para ser usado por Deus, você tem que confiar nele. Mas você vai ser usado por você que você não confia. Mas você vai ter um relacionamento com uma pessoa que você não confia. Mas você vai ser amigo de alguém que você não confia. Quem quer ser amigo de Deus aqui nesta noite? Você quer ser amigo de Deus? Glória a Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus. E confiou em Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui nesta noite? Então não fica essa noite. Exalta essa noite porque você vai ser amigo dele, se aprender a confiar nele. Glória a Deus. Vai ter um momento que você vai olhar para a sua vida e vai dizer, só o que está acontecendo? O que é isso? Não estou entendendo nada. As coisas não parecem que não estão mais amarradas. Quanto mais que eu tento, que eu olho, aí que aparecem os problemas. Aí que é hora de você dizer, como falou o Jó, eu estava no meio da aprovação para a sua mulher. Tu falastes com uma louca mulher. Deus me deu outras palavras e Ele mesmo levou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Faça como Jó. Está no meio da prova, está no meio da luta, mas exalte o Senhor dos exércitos. Faça como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e logo virá me salvar. Eu quero dizer para você nesta noite, creia que o seu Redentor vive. Creia nele. Creia que o seu Redentor está de pé. Creia que o seu Redentor é vivo, que está no meio do trono. E que durante o seu Redentor se levantar no Senhor e vai dar uma ordem para ver a tua vida. Em Israel havia um grande monte. E esse monte era tão forte, tão enraizado, estabelecido na terra, que as pessoas ficavam ali observando, olhando aquele monte. O monte de Sião. E vinham as guerras, mas o monte estava ali, permanecia ali. Viram as provações em Israel, as dificuldades, as tempestades, mas o monte permanecia ali. Chacoalhava tudo, chacoalhava a terra toda, mas o monte estava lá ainda. Aí o salmista viu aquilo e disse assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. E assim é você nesta noite. Pode vir o que vier, pode vir o que for. Se você estiver estabelecido em Deus, nada irá te derrubar. Eu estou profetizando aqui para quem crê. Eu mais pregando. Você não percebeu? Eu estou profetizando agora para a tua vida. O Senhor está dizendo pessoas aqui. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Pode até vir dificuldades para você, pode até vir tribulações, mas nada irá te abalar, nada irá te derrubar. Deus é a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que não serás atingido no teu. Deus está dizendo nesta noite para você: permaneça no que você está fazendo, certo o que eu te direcionei. Aquilo que eu falei para você fazer, pode continuar fazendo. Porque pode vir o que é e você vai permanecer. Deus está dizendo nessa noite aqui, presta aí hoje. Pode continuar a obra, pode continuar o trabalho, pode continuar pregando o Evangelho e clamando ao Deus de Israel. Pode vir dificuldade, pode vir perseguição, pode vir luta, mas esse ministério vai permanecer, porque os que estão aqui confiam no
Não vamos deixar o que o irmão Albert está dizendo de nós nos abalar. Não vamos deixar o que o vizinho está fazendo ou não nos abalar. Não vamos deixar o mau testemunho do pastor A ou do pastor B nos abalar. Mas vamos confiar no Deus de Israel. Vamos permanecer na presença deste Deus. Vamos adorar e glorificar para todo sempre. Porque Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda exaltação. Ele é santo, Ele é fiel. Ele habita no meio de nós. Ele quer fazer grandes sinais nessa noite. Ele te trouxe aqui para falar a declaração. Ele te trouxe aqui para chacoalhar a tua vida. Ele te trouxe aqui nesta noite para renovar a tua fé. Ele te trouxe aqui nesta noite para te ensinar a confiar a Ele. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer que você pode andar do lado para o outro, mas que Ele estará empenhado. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer que segura pela tua mão direita e te diz: não temas, eu vou junto agora. Não temas, eu tenho sorrindo agora. Eu sou contigo nessa terra. Eu sou a tua vida. Eu sou a tua palavra. Aleluia. Vamos alegrar a presença de Deus nessa noite, porque Ele é hoje. Vamos exaltar o Senhor nessa noite, como falamos no vídeo de agora, porque é a nossa vida, é a nossa vida. Ainda que transporte os montes, ainda se chacoalha a terra, que vai fazer saber que eu sou Deus. Sou exaltado das nações, sou exaltado na terra. É o que Deus está falando para ti nesta noite. Aquieta-te, meu irmão, aquieta-te, minha irmã. Vai correr para um lado e para o outro. Não agora está aqui, agora está ali. Declaração para o irmão, declaração para a irmã, para pastor, para não sei aonde, para não sei aonde mais. Aquieta-te, meu irmão, confia no Senhor, teu Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E Abraão, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 18, diz que ele, ao saber que teria que sacrificar o seu único filho, o filho que ele tanto esperou, que ele tanto aguardou, o filho da promessa, a Bíblia diz que ele pegou o seu filho e levou para o Monte Moriá para sacrificar, porque ele acreditava que Isaac era o filho da promessa e que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Em outras palavras, Abraão pegou o seu filho e levou ele para o monte, porque ele acreditava que ele, que Deus permitisse que o seu filho morresse, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Abraão escolheu confiar em Deus. E eu quero te dizer para você, você pode também confiar em Deus. Deus, Ele é fiel e não te abandonará. Pode ser que os homens venham te abandonar. Pode ser que o irmão fulano, ou a irmã ciclana, ou uma pessoa da sua família venha te abandonar. Mas o Deus, pela qual você serve, jamais vai te abandonar. O Deus, pela qual você acredita, este Deus é fiel sempre para com Deus. Muitas vezes nós não somos fiéis para com Deus, mas Deus é sempre fiel para conosco. Esse Deus é fiel para conosco. Exalte o Senhor esta noite, aguarde nele, espere nele, porque Ele vai fazer. Aleluia. E lá está Abraão com o seu filho. Já deve sacrificar o seu filho, apresentar para ele, molar ele, colocar no altar de Deus. O anjo aparece para Abraão, faz dizer não. Abraão, eu não sou um Deus pagão não, Abraão, em outras palavras. Não quero seu filho como Deus, não quero seu filho como sacrifício não. Isso aqui tudo, Abraão. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão naquela situação toda? Era para testar a fé de Abraão. Era para testar a confiança de Abraão. Deus queria ver até que ponto Abraão acreditava nas promessas de Deus. O Senhor queria ver até que ponto Abraão acreditava que Deus era Deus. E ele não teve que sacrificar o seu filho. Ele não teve que abandonar o seu filho. Porque Deus era na vida de Abraão. E lá do lado, Deus já tinha provido um sacrifício substituto para Isaac. E ali, ele pegou o sacrifício substituto, apresentou a Deus no lugar de Isaac e permaneceu na sua caminhada na fé, na sua caminhada espiritual. E é o que Deus está dizendo para você nesta noite. Tenha continuado a sua caminhada espiritual. A partir de hoje, seja um homem e uma mulher confiante em Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações adversas, mas saiba que é um Deus ao seu lado. Saiba que é um Deus que entregou tudo
Saiba que é o Deus que investiu em você. Saiba que é o Deus que te ama. Saiba que é um Deus que merece ser adorado, que merece ser confiado. E aonde quer que nós venhamos entrar, Ele estará conosco, nos dando vitória. Se você crê, fique de pé nesta noite. Tem alguém aqui que não é evangélico, ou que era, mas que está afastado? Tem alguém? Levante a sua mão, por favor, se tiver. Não tem? Então, glória a Deus. Quero que você feche seus olhos. Quero louvar a Deus nessa noite comigo. Quero glorificá-lo, porque Ele é tudo em nossas vidas. A sua presença é necessária em nossas vidas. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Feche seus olhos, fale com Deus. Comece a dizer para Ele que você quer ter um relacionamento mais profundo com Ele. Fale com Ele, olha Ele. Diga para Ele que você quer fazer uma obra maravilhosa, que você quer ser um servo mais fiel, que você quer ser uma pessoa mais dedicada na presença dEle, que você quer forças para confiar nele mesmo em meio às dificuldades. Glória a Deus. Precisa da